Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na vida extraordinária de uma das figuras mais fascinantes e controversas do século XX, São Pio de Pietrelcina, mais conhecido como Padre Pio. A sua história não está na Bíblia, mas a sua vida foi um reflexo tão profundo dos ensinamentos de Cristo que muitos o veem como um capítulo vivo do Evangelho. Vamos explorar a jornada desse homem humilde que se tornou um farol de fé para milhões de pessoas. Nascido como Francesco Forgione, em 1887, numa pequena aldeia no sul da Itália, chamada Pietrelcina, o nosso futuro santo mostrou uma devoção notável desde muito jovem. Dizem que, ainda menino, ele já tinha visões de Jesus, da Virgem Maria e até mesmo do seu anjo da guarda, com quem conversava como se fosse um amigo. Ele não achava que isso era especial. Para ele, era simplesmente a sua realidade. Aos 15 anos, sentindo um chamado irresistível para a vida religiosa, ele ingressou na Ordem dos Frades Capuchinhos, adotando o nome de Pio. A sua jornada, no entanto, não foi fácil. Desde o início da sua vida no convento, Padre Pio foi atormentado por uma saúde extremamente frágil. Sofria de doenças misteriosas e dores intensas que os médicos não conseguiam diagnosticar ou curar. Muitas vezes ele ficava tão doente que precisava retornar à sua casa para se recuperar, o que era incomum para um frade. Além das enfermidades físicas, ele também descrevia intensas batalhas espirituais. Ele falava de ataques demoníacos que o deixavam fisicamente exausto e ferido. Para ele, essas lutas eram reais, uma prova constante da sua fé. Foi em 1918, enquanto rezava diante de um crucifixo no convento de San Giovanni Rotondo, que o evento mais extraordinário da sua vida aconteceu. Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que apareceram em suas mãos, pés e no lado do seu corpo. Essas feridas sangravam constantemente, causavam-lhe uma dor imensa e nunca cicatrizavam. Elas permaneceram com ele por 50 anos, até a sua morte. Imagina viver com feridas abertas por meio século, um lembrete físico e constante do sacrifício de Jesus. A notícia dos estigmas espalhou-se rapidamente e, com ela, a sua fama. Milhares de peregrinos de toda a Itália e do mundo começaram a viajar para San Giovanni Rotondo, uma cidade até então desconhecida, apenas para se confessarem com ele, assistir à sua missa ou simplesmente para o ver. A sua missa era um evento poderoso. Testemunhas dizem que ele a celebrava com uma intensidade avassaladora, como se estivesse a reviver a paixão de Cristo a cada momento. Muitas pessoas choravam abertamente, sentindo uma conexão profunda com o sagrado. Padre Pio tornou-se um dos confessores mais procurados da história. Ele passava horas a fio, às vezes até 16 horas por dia, no confessionário, mas confessar-se com ele não era uma tarefa simples. Ele possuía um dom extraordinário conhecido como leitura dos corações. Ele conseguia saber os pecados dos penitentes antes mesmo que eles os confessassem. Se alguém tentasse esconder um pecado grave, ele o confrontava diretamente, muitas vezes com uma severidade que chocava, mas que sempre visava a verdadeira conversão e o arrependimento da alma. Muitos saíam do confessionário transformados, sentindo que tinham tido um encontro direto com a misericórdia e a justiça de Deus. Além dos estigmas e da leitura dos corações, muitos outros dons místicos foram atribuídos a Padre Pio. Um dos mais famosos era o da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Há inúmeros relatos de pessoas, incluindo pilotos de guerra, médicos e pessoas comuns de diferentes partes do mundo, que afirmaram ter visto ou interagido com Padre Pio, enquanto ele estava, comprovadamente, no seu convento em San Giovanni Rotondo. Ele aparecia para confortar os doentes, para avisar sobre perigos ou para chamar alguém à conversão. Outro fenômeno associado a ele era o perfume de santidade. Muitas pessoas sentiam uma fragrância inexplicável de flores, como rosas ou violetas. Na sua presença ou mesmo à distância, quando rezavam pedindo a sua intercessão, cada aroma tinha um significado diferente, muitas vezes interpretado como um sinal da sua presença espiritual ou uma resposta às suas preces. Apesar da devoção popular massiva, a vida de Padre Pio foi marcada por desconfiança e perseguição por parte de algumas autoridades da própria Igreja. O Vaticano, cético em relação aos seus dons e à sua crescente fama, impôs-lhe severas restrições.
Durante vários períodos, ele foi proibido de celebrar a missa em público, de ouvir confissões e de se corresponder com os seus filhos espirituais. Ele foi submetido a inúmeras investigações médicas e teológicas. Para um padre cuja vida era dedicada ao seu ministério, essas proibições foram uma fonte de imenso sofrimento. No entanto, ele aceitou tudo com humildade e obediência, dizendo sempre: "A vontade de Deus seja feita." A sua obediência e paciência acabaram por prevalecer. As restrições foram eventualmente levantadas e ele pôde retomar plenamente o seu ministério. Um dos seus maiores legados terrenos foi a construção de um grande hospital, a Casa Sollievo della Sofferenza, ou Casa Alívio do Sofrimento. Ele via o sofrimento dos doentes que vinham até ele e sonhava com um lugar onde pudessem ser tratados com a melhor ciência médica. E, ao mesmo tempo, com amor e dignidade cristã, com doações de fiéis de todo o mundo. O seu sonho tornou-se realidade em 1956. Hoje, é um dos hospitais mais respeitados da Europa. Padre Pio faleceu a 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Pouco antes da sua morte, os estigmas que ele carregou por 50 anos desapareceram completamente, sem deixar nenhuma cicatriz. Um último mistério na sua vida, cheia de mistérios. A sua morte não diminuiu a sua influência. Pelo contrário, a devoção a ele cresceu ainda mais. A sua vida foi um testemunho radical do poder da fé e da oração. A sua frase mais famosa, "Reza, espera e não te preocupes", tornou-se um lema para milhões de pessoas que enfrentam dificuldades. Ele ensinava que a preocupação é inútil e que a confiança total em Deus é o caminho para a paz. Ele mesmo era um homem de oração incessante. Um exemplo vivo de como a comunicação com Deus pode sustentar uma pessoa através das mais duras provações. Em 2002, o Papa João Paulo II, que conheceu o Padre Pio pessoalmente quando era um jovem padre, canonizou-o como São Pio de Pietrelcina. A cerimônia de canonização atraiu uma das maiores multidões já vistas no Vaticano. Um testemunho do amor e da devoção que este humilde frade continua a inspirar. A história de Padre Pio desafia a nossa compreensão do mundo. Foi ele um homem de milagres genuínos, um canal direto do divino, ou há outras explicações para os fenômenos extraordinários que o rodearam? Independentemente do que cada um acredita, é inegável o impacto profundo que ele teve na vida de incontáveis pessoas. Ele ofereceu esperança aos desesperados, cura aos doentes e, acima de tudo, um exemplo poderoso de uma vida vivida em total entrega a Deus. A sua história, embora não esteja nas páginas da Bíblia, ecoa as suas mensagens mais profundas sobre sacrifício, redenção e o amor incondicional de Deus. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem pela vida fascinante de São Pio de Pietrelcina. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com seus amigos e subscrever o nosso canal para mais histórias que inspiram e edificam. Até a próxima!